Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo e hoje eu vou falar um pouco sobre a obra do Machado de Assis. Pelo menos desses dois livros aqui, o Memórias Póstumas de Brás Cubas e o Quincas Borba. Eles, junto com um terceiro livro, o Dom Casmurro, compõem uma trilogia conhecida como realismo, que dentro da obra do Machado de Assis, conhecida como trilogia do realismo machadiano. O primeiro é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, o segundo é o Quincas Borba e o terceiro é o Dom Casmurro, que eu não tenho aqui e nem li ainda. Mas, para justificar isso um pouco, eu foquei mais em ler esses dois primeiros, porque, pelo que eu vi, eles têm mais relação com a filosofia. E, enfim, eu queria tentar entender um pouco essa relação. Não li na ordem também, porque o primeiro foi o Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas eu li o Quincas Borba primeiro, porque eu estava na matéria de ética e conheci um pouco sobre o pensamento de Arthur Schopenhauer, um filósofo alemão do final do século XVIII até meados do século XIX. E o professor comentou que no Brasil Machado de Assis era um dos autores que fazia menções à obra dele e tal. Aí eu fui tentar entender um pouco essa relação a partir do Quincas Borba. E tem uma passagem que eu acho que expressa bem isso, onde o Quincas Borba, o personagem, está no seu leito de morte diante do amigo Rubião, e ele diz o seguinte: imagine um campo de batatas e diante desse campo duas tribos famintas. Elas poderiam dividir entre elas o campo de batatas, mas não estariam nutridas o suficiente para chegar até o próximo campo, onde poderia muito bem haver outra tribo, enfim. Se dividissem, então, poderiam morrer de fome, de inanição. Nesse caso, a guerra é necessária para que haja vida. Ao vencedor, as batatas, campo de batatas. Ao vencido, ódio ou compaixão. São as palavras do Quincas Borba. Que o termo compaixão é o que chama mais atenção aí, ao meu ver. E ele é um pouco desenvolvido ao longo de todo o livro, principalmente por conta do personagem do Rubião. Só que, para entender um pouco a importância desse termo, é necessário apontar que compaixão é o fundamento da moral em Schopenhauer. Ele propõe uma noção de compaixão para combater a ideia do egoísmo. Então, não significa você ajudar todas as pessoas, ter compaixão o tempo todo, algo do tipo. Não, a ideia dele é que você não faça mal às outras pessoas e sempre que puder fazer o bem. Tá mais ou menos dentro da ideia de compaixão, que eu não vou explorar muito aqui, mas eu vou deixar aqui nos comentários um texto meu, onde eu exploro um pouco essa noção em relação à obra Quincas Borba depois. Bom, dentro da trajetória do Rubião, personagem que eu mencionei, ele vai se deteriorando aos poucos ao longo da sua trajetória e vai se tornando digno de piedade ou de compaixão. Inclusive tem uma passagem já do meio para o final até, em que Machado menciona que Sofia, que era o alvo amoroso do Rubião,
Importante entender aqui que o Rubião se torna uma espécie de herdeiro do Quincas Borba quando o filósofo morre. Inclusive tem que cuidar do cachorro e tal. Mas numa viagem ele conhece o casal Palha e Sofia. Sofia, ele acaba se apaixonando por ela e tal. E já depois de ter se deteriorado, de estar enfim, com um estado mental não muito normal, o Machado aponta que Sofia tinha compaixão pelo Rubião, porque ele nutria esse sentimento de amor por ela. E Machado delimita a noção de compaixão ali como uma espécie de sentimento médio, algo que está entre o egoísmo, que é o que o Schopenhauer lá nega, né? E a simpatia, que aqui no Machado equivaleria ao conceito de compaixão de Schopenhauer. É curioso isso. Mas eu apontei lá no meu texto. Vocês podem dar uma olhada depois. Bom, como que aparece essa filosofia do Quincas Borba dentro da obra de Machado de Assis, assim? A primeira aparição do personagem, inclusive, é no outro livro, Memórias Póstumas, que eu li recentemente. O Quincas Borba eu tinha lido em 2018, se não me engano, e li recentemente o Memórias Póstumas. E percebi que a teoria, como uma espécie de sátira a toda pretensão filosófica de dar conta de muita coisa, aparece lá nas ideias, nas concepções da filosofia do humanitismo do Quincas Borba, já no Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que o personagem aparece pela primeira vez e depois ganha um livro com título próprio, que tem uma curiosidade sobre esse livro, que além da personagem Quincas Borba, tem o cachorro, que também se chama Quincas Borba. Inclusive, é outra das relações que se faz com Schopenhauer em relação a isso, porque dizem que os personagens são inspirados na própria vida do Schopenhauer. O Machado de Assis teria retirado isso da biografia do Schopenhauer, que Schopenhauer tinha um cachorro também, que se chamava Atma, e ele deixou sua herança, testamento, para esse cachorro. Uma curiosidade só. E voltando agora para o Memórias Póstumas. Memórias Póstumas de Brás Cubas, a gente acompanha as memórias de vida de um sujeito que agora está morto. E o curioso aí é que não é um autor que morreu, mas é um defunto autor. Alguém que depois de morto está escrevendo com base nas suas memórias. E ele dedica o livro, inclusive, ao primeiro verme que roeu as frias carnes do seu cadáver. A gente acompanha a trajetória que me parece de um sujeito arrependido, que está num lugar não muito desenvolvido em texto. Inclusive tem um capítulo minúsculo onde ele dedica a isso, que seria a curiosidade do leitor de saber o que tem depois da vida. Muito engraçado, inclusive. E o Brás Cubas também é engraçado isso dentro das narrativas do Machado, que pelo menos nesses dois livros, pelo que eu ouço também no Dom Casmurro, tem algo de semelhante, que é o envolvimento amoroso dos personagens com outros comprometidos. Lá no Quincas Borba você tem o Rubião, que tem o interesse por Sofia, que é companheira do Palha. Aqui no Memórias Póstumas de Brás Cubas ele tem um sentimento por Virgília, que é uma personagem que tem compromisso já com um outro personagem, que é o Lobo Neves. E isso é
uma curiosidade, eu achei até divertido, assim, do Machado repetir um pouco, pelo menos essa estrutura de relação entre personagens. Só que ele consegue desenvolver de maneiras bem diferentes. E no decorrer das memórias do Brás Cubas que a gente acompanha, a gente percebe um sujeito arrependido e a relação que eu fiz assim entre a filosofia e o que está lá no texto, entre essa vida arrependida do Brás Cubas, seria também uma ética, só que agora não mais uma moral da compaixão ou algo do tipo, não uma moral que seja com base em valores de ações ou de intenções, nem mesmo de consequências, mas uma moral, uma ética, como se dizia antigamente. Antigamente que eu me refiro aos gregos, né? Em que o princípio era uma vida feliz. Então você balanceava para saber se a vida foi feliz ou não. E a relação que eu faço aqui é essa, de que o Brás Cubas ele está colocando na balança as coisas que ele fez e que ele deixou de fazer para saber se no fim ele teve ou não uma vida feliz. E isso fica muito marcante justamente nas últimas linhas, em que ele afirma que o leitor poderia ser levado a pensar que não teve míngua nem sobra, que a vida dele foi neutra, né? Então não foi nem feliz nem infeliz. Mas no fim mesmo, ele percebe que na verdade teve um saldo de uma coisa que ele não fez. E aí fica esse convite do Machado para a gente pensar sobre as coisas que a gente faz, mas também principalmente sobre as coisas que a gente deixa de fazer. Então me parece inclusive que o propósito, se é que há algum propósito nesse sentido, seria esse, de pensarmos sobre as coisas que a gente deixa de fazer. Então Machado de Assis aqui inaugura em primeiro lugar essa coisa do defunto autor e uma narrativa sensacional, assim, a meu ver, em que tem construções que dá pra gente pensar em relação à filosofia, o próprio humanitismo desenvolvido pelo Quincas Borba, a gente poderia comparar com uma pretensão filosófica de dar conta de tudo, de alguns filósofos pelo menos, e essa questão da valoração, se teve ou não uma vida feliz. Eu acho que muitas coisas para além disso, inclusive. Não consigo dizer que Memórias Póstumas de Brás Cubas é o meu favorito. Inclusive, eu gostei bastante, só que eu ainda prefiro Quincas Borba. Por hoje é só. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha com os amigos, comente aí. Se você não gostou, mesmo processo, só que o inverso, deixa o dislike. Comente o que precisa melhorar. Eu acho que nunca vai sair perfeito, mas a gente vai tentar esse diálogo. Eu acho que a princípio é isso. E eu vou deixar aí os links dos textos que eu falo sobre os dois livros. Porque geralmente é assim, eu acabo de ler e escrevo um texto, ou eu dou um tempinho e escrevo depois. Mas eu acabo, sempre que eu encontro alguma coisa que dá para relacionar com a filosofia, que dá para relacionar com política, que dá para relacionar com alguma coisa interessante do ponto de vista da comunidade em geral, eu acabo fazendo um textinho e publicando.